Ontem, após os jogos do Fortaleza e do Bahia, eu fiz uma enquete no meu canal perguntando, quem foi o melhor jogador da primeira rodada da Copa do Nordeste. Só que eu cometi uma injustiça, gente? Eu esqueci de colocar também nesta enquete o Matheus Alexandre, do Sport Clube do Recife, que realmente jogou muita bola. Esse vídeo é um pouco para corrigir esse erro. Eu vou falar a minha opinião dos 3 jogadores, porque eu vi os 3 jogos. Você não viu, tá? Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Sempre que eu começo uma enquete desta maneira aqui no canal, na aba comunidade, eu sempre peço sem clubismo primeiro, Muitas vezes eu escrevo sem clubismo, ou então eu escrevo as 2 palavras sem clubismo no meio ali do texto, para a galera votar sem clubismo. Mas isso é impossível, gente. O torcedor do Bahia cego vai votar no jogador do Bahia. O torcedor do Fortaleza cego vai votar no torcedor do Fortaleza. E eu estou dando o exemplo de Bahia e Fortaleza porque a enquete que eu fiz, eu esqueci de colocar o Matheus Alexandre, Então não posso nem citar o torcedor do Sport. Mas Sport, Vitória, Ceará, é tudo igual. O torcedor é cego e ele não vai votar no companheiro, no jogador do time do companheiro, do time rival, nem nada. Não vai. Mas verdade seja dito, gente, eu vi os 3 jogos. Claro que eu vi Ferroviário 1, Sport 2, eu vi Fortaleza 2, Motoclube 0 e eu vi Bahia 4, Sampaio Corrêa 0. Claro que eu vi da seguinte maneira: o jogo do Sport com o Ferroviário eu vi completo, Porque foi no dia anterior. O jogo do Fortaleza e do Bahia eu tive que ver assim. O primeiro tempo do Fortaleza eu vi completo, porque o jogo do Fortaleza começou às 19 horas e o do Bahia começou às 20. O segundo tempo do Fortaleza, junto com o primeiro tempo do Bahia, eu vi nos 2 computadores, ou seja, eu via um jogo nesse computador e outro no outro, e ficava alternando, E o segundo tempo do Bahia eu vi completo, ok? Então, eu posso dizer sim que eu vi os 3 jogos. E, gente, a verdade é o seguinte, vou começar pelo Paul Fernandes. Não sentiu de maneira alguma, ele não sentiu o peso da camisa do Fortaleza, nem o peso de jogar pela primeira vez no Brasil. Deu passe de 3 letras, quase faz um golaço, foi por pouco. Eu arrisco até a dizer que ele perdeu um gol cego. Ele recebeu a bola na entrada da área, tirou do goleiro, chutou e a bola bateu na trave e saiu. Eu fiquei com a impressão muito boa, mas muito boa mesmo do Paul Fernandes. Muito. Vai ser um jogador que vai agregar muito a equipe do Fortaleza, tá? Claro que ele não teve uma atuação melhor do que a do Ademir e também não teve uma atuação melhor do que a o Matheus Alexandre. Eu já vou explicar por quê, calma lá. Mas a impressão que eu fiquei do Paul Fernandes foi excelente. Excelente jogador, gente. Eu gostaria muito de ter o Paul Fernandes no Sport, claro, e eu tenho certeza que você do Bahia também gostaria de ter o Paul Fernandes na equipe do Bahia, porque é um excelente jogador, pelo menos foi uma impressão que eu tive do primeiro jogo dele no Brasil, vestindo a camisa do Fortaleza. Não se intimidou, foi pra cima, deu passe, buscou jogo, sofreu falta, excelente jogador, tá? Mas claro que não pode, por exemplo, ficar com o rótulo do melhor jogador da rodada. Eu coloquei ele ali na enquete porque ele foi um dos melhores, Mas não pode porque Ademir e o Matheus Alexandre fizeram mais do que ele, Já o Ademir pela equipe do Bahia, gente, o homem deu 3 assistências. O Bahia fez 4 gols, O homem deu 3 assistências e bateu uma falta. Eu acho que essa falta que gerou o gol contra pode se considerar uma assistência? Talvez não, porque foi uma falta, Ele bateu uma falta, o gol foi contra. Ninguém dá uma assistência pro adversário, Então o que é que acontece? O jogo do Ademir ontem foi tão brilhante, só faltou ele fazer o gol. Porque ele deu 3 assistências, 3 dos 4 gols do Bahia foram assistências do Ademir, que estava em todo lado no campo, correndo para todo. Primeiro é velocista, segundo é aquele bichinho chato que tá ali em cima da bola o tempo inteiro. É um jogador muito útil ao Bahia, muito útil. Ele é mais útil do que o Everaldo. Ele é mais útil do que o Rafael Ratão. O Rafael Ratão já nem está no Bahia, foi emprestado para um time japonês, Apesar de que ele ainda tem contrato com o Bahia, eu agora não lembro, sinceramente eu não lembro, se o contrato do Rafael Ratão acaba agora, no final de 2025, ou se ainda tem contrato até o final de 2026. Mas ele foi emprestado para o clube japonês, muito possivelmente por uma temporada, talvez, se o Rafael Ratão ainda tiver contrato com o Bahia
no próximo ano, ele volta e aí o Bahia logo vê o que faz com ele. Mas nessa temporada 2025 ele foi emprestado. Já Everaldo estava naquela de ir pro Ceará ou não ir, acabou não indo. Vai ser um eterno reserva no Bahia. Não vai entrar nunca Everaldo, gente. Desculpa, não vai entrar nunca. Porra, porque os reforços que o Bahia trouxe... O Eric Pulga entrou ontem, já fez gol, gente. Ah, mas o Eric Pulga fez um gol debaixo da barra. Não importa, ele estava ali para fazer. Ele estava ali para fazer o gol. O Ademir cruzou a bola, meteu a bola na área e ele empurrou pro gol, gente. Não importa. Depois o Eric fez um gol também. Ah, mas o Eric não joga na mesma função do Everaldo. Gente, Everaldo não vai entrar mais, gente. Everaldo não vai entrar. Talvez em um jogo aí ou outro, Rogério Ceni coloque Everaldo. A minha opinião é o seguinte, é que Everaldo vai jogar pouco este ano no Bahia. A minha opinião é que vai jogar pouco. Talvez seja a temporada 2025 que Everaldo menos vai jogar na equipe do Bahia. 2024 ele já jogou um pouco menos do que foi 2023. 2023 Everaldo foi titular absoluto, né? E eu sei que vão aparecer aqui muitos torcedores do Bahia para defender Everaldo, dizer que Everaldo não jogou na posição dele, dizer que Everaldo isso, aquilo, que Rogério Ceni tal. Eu entendo vocês e tem até um pouco de razão, ok? Vocês possuem até um pouco de razão. Everaldo realmente tem jogado fora da posição dele. Mas Everaldo também já jogou na posição dele e também não foi aquilo tudo, né, gente? Desculpa. Com Renato Paiva, Everaldo jogava na posição dele e não foi aquele centroavante todo. O que acontece é que foi lá em 2023, o Bahia ainda estava se reestruturando, tinha desculpa para tudo. O Grupo City está contratando, chegando agora, ainda é ano zero. As desculpas eram ano zero, então, outra desculpa era projeto a longo prazo, blá, 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 blá. Só que passou 2023, 2024, já estamos em 25, então a galera já está de saco cheio com o Everaldo, né? A maioria do torcedor do Bahia já está de saco cheio com o Everaldo. Portanto, eu acredito que este ano, 2025, será o ano que Everaldo menos vai jogar no Bahia. Mas esse vídeo não é para falar de Everaldo, não é para falar do Ademir. Então o Ademir, ele deu 3 assistências e bateu uma falta para dentro da área que gerou um gol contra da equipe do Sampaio Corrêa. O Bahia ganhou o jogo por 4-0 e Ademir, sim, foi um jogador muito mais importante do que o Paul Fernandes para a equipe do Fortaleza, né? Então, entre Ademir e Paul Fernandes, eu fico com Ademir, não é? Lógico. Agora vamos falar do Matheus Alexandre. Ele custou 9 milhões de reais à equipe do Sport Clube do Recife. É lateral de origem e começou o jogo contra o Ferroviário no banco. O Pepa resolveu dar uma chance ao Hereda e eu achei que o Pepa fez certo, porque segundo o próprio treinador, Hereda, nos treinamentos, tem jogado muita bola. Então ele preferiu dar, digamos assim, a titularidade ao Hereda, até porque o Hereda chegou primeiro do que o Matheus Alexandre no Sport, então teve mais tempo de treino, tal, aquela coisa toda. Terminou o primeiro tempo, Hereda fez uma partida razoável, cometeu um erro aqui, outro ali, mas terminou o primeiro tempo, o Pepa resolveu investir no Matheus Alexandre. Matheus Alexandre jogou 45 minutos, desarmou, armou, deu uma assistência para gol e fez o gol da vitória. Então, gente, assim, o Matheus Alexandre, ele teve uma estreia melhor do que a do Paul Fernandes, e eu coloco que ele teve uma estreia empatada com o Ademir. Empatada. Qual é a vantagem do Matheus Alexandre? Fez um gol, o Ademir não fez gol. Qual foi a outra vantagem do Matheus Alexandre? Jogou apenas 45 minutos, o Ademir jogou quase o jogo todo. Eu acho que o Ademir foi substituído no segundo tempo, mas, se não me engano, né? Mas jogou praticamente o jogo todo. Então, esses dois fatores fazem com que o Matheus Alexandre tenha uma certa vantagem aí sobre o Ademir. Além do mais, era a estreia do Matheus Alexandre. O Ademir não, o Ademir já é jogador do Bahia há algum tempo. Já está acostumado com fonte nova, com o elenco, tudo mais, aquela coisa toda. Porém, gente, eu não posso deixar de reconhecer que foi um partidaço do Ademir, e o Ademir fez, ou seja, dos 4 gols do Bahia, os 4 gols tiveram a participação do Ademir, né? Então, se eles não tiverem assim empatados em quem foram os melhores jogadores os melhores não, o melhor, né, jogador da primeira rodada da Copa do Nordeste, talvez o Ademir está um pouquinho mais acima, porque o Ademir colaborou com 4 gols, né? Por mais que o Ademir não tenha feito gol, colaborou com 4 gols, né, gente? E o Matheus Alexandre colaborou com 2 gols, até porque o Sport só ganhou de 2-1, né? Então, ó, corrigindo, quem colocar o Ademir em primeiro, o Matheus Alexandre em segundo e o Paul Fernandes em terceiro, eu aceito, tá de bom tamanho. A gente também tem que dar crédito ao Ademir, porque ele jogou muita bola contra a equipe do Sampaio. Agora, que o Matheus Alexandre jogou demais, apenas 45 minutos ele jogou, e foi um erro meu não ter colocado o Matheus Alexandre na enquete. Eu realmente esqueci, gente. Faz parte, são tantas coisas pra gente fazer aqui, gravar vídeo, pós-jogo, pré-jogo, enquetes, alimentar redes sociais. Eu esqueci.
Peço você, ao torcedor do esporte, desculpa, mas realmente eu esqueci do Matheus Alexandre. Vamos torcer para o Matheus fazer também boas participações nos próximos jogos, seja do estadual, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Série A do Brasileiro. Valeu! Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal.